Eu não tenho como abordar isso de outra maneira. As práticas que caracterizam o pentecostalismo, elas não vêm do cristianismo. Elas, na verdade, vêm do paganismo. E elas foram introduzidas para dentro do cristianismo. E, como eu disse, houve várias tentativas de fazer isso. E o que você vai encontrar em muitas religiões pagãs, curandeirismo, um xamã, um cara aí que é o cara, ele tem o poder de fazer as curas e tal. Simão Mago, em Atos capítulo 8, onde existe esse cara, e ele era chamado o grande, o poder de Deus. Usava o nome de Deus, o Deus como Deus da Bíblia. A ideia de Deus de Israel, que estava, afinal de contas, em Samaria. Então, havia esse tipo de coisa, uma espécie de curandeiro assim. A busca de revelações e coisas desse tipo, tentativa de receber de Deus uma revelação através de certas fórmulas. E até a glossolalia, ou seja, a prática de falar em línguas, como acontece dentro do movimento pentecostal, é uma coisa que existe muito antes do movimento pentecostal, mas fora do cristianismo. E essas coisas foram incorporadas dentro do cristianismo em determinada altura. Essa questão de falar em línguas, no paganismo grego, o oráculo de Delfos, Sibila, a sacerdotisa do deus Apolo, falava com estranhos sons que se supunham ser mensagens de um deus. Os gnósticos também, que não eram cristãos, mas eram hereges, eles também tiveram algumas coisas desse tipo, de falar em línguas. Em outras religiões pagãs pelo mundo, no hinduísmo, você encontra esse tipo de coisa. No hinduísmo, existem pessoas que entram em transe, caem no chão, rolam no chão, falam em línguas, tem comportamento idêntico ao comportamento que acontece em determinados momentos em igrejas pentecostais. Existe um guru indiano chamado Rajneesh. Já ouviu falar? Rajneesh, não. Esse homem falava com as pessoas que você não pode ser materialista, você não pode ter apego aos bens, você devia doar os bens todos, doar para ele. Aí ele tinha uma coleção de Rolls Royce. Né? Ele tinha uns 80 Rolls Royce. Rolls Royce é carro caro, né? Mas ele não tinha apego aos bens materiais, não. Ele... Se um Rolls Royce dele pegava fogo, ele falava assim, não tem problema não, vou ter outros. Não tinha apego, não. Mas, de qualquer forma, o Rajneesh tinha uma prática de encostar nas pessoas, chegar e pôr a mão na cabeça da pessoa, a pessoa caía no chão, a pessoa caía para trás, às vezes estava até assim, convulsão, sacudida, disparava a rir descontroladamente, esse tipo de coisa acontecia. E ele vem de uma tradição hindu, tipo um guru hindu mesmo. E eu vou mostrar algumas imagens aqui, observe como que o comportamento desse homem, o comportamento das pessoas que ele toca também é muito semelhante ao que você acaba vendo hoje em algumas igrejas evangélicas, pessoas impondo as mãos sobre a cabeça e a pessoa caindo para trás, a pessoa entrando numa espécie de transe ou entrando numa espécie de sono do espírito, como dizem em alguns lugares, né? Você vê, esse tipo de coisa não teve antes na igreja evangélica, mas isso é antigo no paganismo. É altamente preocupante ver esse tipo de coisa acontecendo dentro de igreja evangélica, reconhecendo que isso aí saiu de lá e entrou para dentro de igreja evangélica, e a adoração, a forma em que a adoração acontece também, o tipo de músicas, isso também é muito semelhante, sabe? Se você fosse uma igreja evangélica há 2 séculos atrás, ou em qualquer outro período, as pessoas ali estavam cantando de uma forma reverente, um culto racional, pensando na letra e não tentando entrar em transe, não balançando de um lado para o outro como se estivesse quase uma euforia de espírito, uma coisa assim, como você nota que essas pessoas que estão fazendo, a maneira que eles sacodem as mãos para o alto, de um lado para o outro. Você vê que isso é muito semelhante ao que se pratica em muitas igrejas hoje. Agora, você vê isso assim, uma coisa muito comum. É muito semelhante à maneira que essas pessoas estão se comportando em igrejas evangélicas e à maneira que essas pessoas estão se comportando. Então, quer dizer, não existe dúvida de que nós estamos tendo uma nova invasão de paganismo, assim como aconteceu nos dias ali depois da cristianização do Império Romano, e o fluxo de pagãos, eles trouxeram muita coisa para dentro, que fez a igreja perder a sua pureza e sua identidade original.